E quando a Carla disse assim para mim, Nílvia, eu estou pensando em ser candidata a vereadora. Eu disse, graças a Deus, que coisa boa, Carla, porque eu tenho certeza que tu já estás na Câmara, porque a tua história de luta, tu estás legitimada pela história familiar do PDT, pela história do trabalhismo, pela história do Leonel Brizola, pela história do Ciro, pela história do Romildo Bolzan, pela história do Pompeu de Matos, pela história de todo mundo que construiu a história do PDT. Tu estás legitimada por isso. E tu estás legitimada pela tradição da família, da mãe, da cidade, do comprometimento do teu trabalho. Então, a Carla, hoje, ela representa uma grande candidatura feminina, e eu tenho certeza que, se cada um de nós que aqui está levar à frente a nossa solicitação, o nosso pedido, cada voto que nós puder buscar, a Carla estará conosco, com certeza. Já está, mas que seja uma grande vitória, uma grande eleição com um grande número de votos. Obrigada, Carla, porque não é todo mundo que tem a coragem de colocar o seu nome à disposição. Não são todas as mulheres que conseguem fazer isso. Para que nós, mulheres, possamos fazer isso, nós abrimos mão de muita coisa. Muitas vezes, do nosso convívio familiar, das nossas tarefas que nós temos todas no seio da nossa casa, porque é assim. Muitas coisas mudaram na guerra dos sexos. Muitas coisas mudaram. Mas algumas coisas, e tantas coisas ainda não mudaram. É verdade que nós, como mulheres, nós avançamos em muitos postos de trabalho, em grandes empresas, em grandes cargos públicos, em grandes sistemas bancários, em grandes economias do mundo. É verdade. Agora, também é verdade que tudo aquilo que está lá, na esfera privada, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, disso nós também nunca podemos abrir mão. Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4 tarefas a desempenhar. E é isso uma das coisas que dificulta muito que nós tenhamos na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados e lá no Congresso Nacional e no exercício de mandatos majoritários, mandatos femininos. A tripla, a quádrupla jornada que nós, ainda mulheres, temos que nos desempenhar é um grande impeditivo para que nós nos empoderemos cada vez mais e ocupemos cargos decisórios dos municípios e aí dos governos e do país. Então, quando nós temos mulheres dispostas a colocar o seu nome, a enfrentar todas essas coisas que nós, mulheres, sabemos que enfrentamos diariamente, quando lá, às vezes, dentro de casa a coisa não andou direito, o marido meio que virou, né, o negócio, o filho não deu certo, foi mal na escola, né, a conta ficou para pagar, e etc, etc. Nós sabemos, Carla, que são as lutas que nós travamos diariamente, mas que nós nos omitimos, nós não nos furtamos a nossa responsabilidade de construir um país melhor, de construir um Estado melhor e de construir um Torres melhor. E obrigada de coração a ti, por ter compreendido este momento da história política de Torres e de compreender que aquela Câmara, que só tem uma mulher vereadora, precisa que tenhamos, pelo menos, 50% daquelas cadeiras ocupadas por mulheres. É essa a nossa meta, é isso que nós queremos. E a Carla será, com certeza, uma destas mulheres que estará conosco na Câmara de Vereadores. Por sua força, por sua garra, por sua luta, por sua seriedade, por sua decência e por sua honestidade, que sempre foram esses os princípios que pautaram a vida política da Carla. Eu conheço. Então, tem que chegar na Câmara. Primeiro como mulher, primeiro pela decência, primeiro e depois para nos empoderar como mulher. Eu estou muito até nervosa, até falei para algumas pessoas, porque aqui todos me conhecem, né? E sabe que até que eu falo bastante, assim, na particularidade, eu falo muito. E graças a Deus do microfone, hoje eu não vou falar muito, porque me dá um pouquinho de medo. Mas eu vou treinando, até lá eu chego. Mas eu queria, primeiramente, agradecer a todos que estão aqui, e de coração, porque aqui são grandes amigos, novos amigos, que durante esse tempo todo que eu estou na política, né, durante esses 20 anos, eu conquistei. E agora, nessa nova caminhada, também consegui conquistar
novas amizades. Para mim, me emociona muito estar com essa mesa aqui, junto com o Romildo, com o Banzé, com o Absalão, com o Cláudio, com o Ciro, Nílvia, Pompeu e Broca, que são amigos meus. Porque durante todo esse tempo que eu entrei na política, foi construída uma amizade também, além de trabalho. E por que eu convidei eles para virem aqui? Porque, para mim, eles são os meus espelhos, são os meus exemplos. Eu me emociono muito, porque nesse período, como eu falei para vocês, eu tive essa oportunidade de conhecê-los e admirar o trabalho de cada um deles. E é isso que eu vou levar para mim, essa bandeira da seriedade, da responsabilidade de governar. Eu vejo que cada um aqui que faz o seu trabalho, e eu tenho essa oportunidade de estar perto deles, e todas as vezes que pedi um auxílio, uma solicitação, todos me atenderam nos seus gabinetes, com as suas assessorias. Tive a oportunidade de trabalhar com a Nívia na Câmara de Vereadores, e a gente, até sempre, nós falamos isso, né, Nívia, que nós não olhávamos a bandeira, um partido, nós olhávamos um coletivo, nós olhávamos o que era bom para Torres, o que era bom para todos. E eu vejo assim, o Ciro, vejo o Romildo, vejo o Pompeu dessa mesma forma. Que eles atendem, independente de partido, independente de qualquer coisa, eles atendem muito bem a todos. E é isso que eu quero fazer. Eu acho que quando uma pessoa entra na política, a gente tem que ter uma ideologia. E o PDT, para mim, através da minha mãe que me mostrou esses caminhos, eu aderi isso para a minha vida e vou levar para sempre. O deputado Emir Bassi não está aqui, mas ele falou para mim uma coisa uma vez, que ele vai ser uma das últimas pessoas que vai apagar a luz do PDT, né? E acho que todos aqui é a mesma forma. E eu digo da mesma forma, eu não vou mudar de partido porque eu acredito no PDT, eu acredito nos ideais dele. E assim, por que eu acredito nisso? Porque todos os segmentos têm os altos e baixos. Faz 2 legislaturas que o PDT não coloca nenhum vereador. E agora eu acredito muito que vai colocar um vereador, sim. E eu gostaria muito de estar lá, representando o partido e representando o povo, e esses meus amigos que estão aqui, que estão confiando em mim. Né? Espero. Então, o que eu peço para vocês, e que agradeço ao mesmo tempo esse voto de confiança, e o que eu digo sempre para as pessoas, que eu tenho conversado aos poucos, assim, que eu tenho tentado conversar com todo mundo, que eu não prometo nada mais do que tentar absolutamente tudo para fazer o melhor de mim para essa cidade e ajudar a Nílvia nesse governo. Continuar levando as bandeiras que eram da minha mãe também. Todos falaram aqui sobre a minha mãe, que era uma grande pessoa e muitos de vocês, a maioria de vocês conheciam. Que era da honestidade, da seriedade, da transparência, do caráter e principalmente da palavra. E aqui eu estou dizendo para vocês que eu tenho essa palavra com vocês, esse comprometimento com vocês. De que eu vou tentar fazer o melhor de mim e que vocês vão poder contar comigo sempre. Independente, claro, eu quero estar lá, mas mesmo que eu não ganhe, como vocês me conhecem, vocês sabem que eu vou sempre estar ao lado de vocês. Vocês não vão se arrepender disso. Eu sou a Carla Matos. Posso ser vereadora, um dia, quem sabe, prefeita, né? Mas eu vou continuar sempre a Carla Matos. Eu não vou me estender muito, né, porque eu estou bem emocionada, mas, acima de tudo, eu quero agradecer. Eu vou pedir apoio, Pompeu. Aqui são os meus mestres, né? E eu queria agradecer muito, mais uma vez, a vocês. Queria agradecer a minha família que está aqui presente. Principalmente uma pessoa muito especial para mim, que é o meu marido, porque a gente sabe, como a Nívia falou, que não é fácil, né? E o meu marido, ele... No começo, não entendia muito essa situação, mas eu disse, Dani, tá no sangue, não adianta. Não adianta, não tem como. Mas depois de muitos nós conversamos bastante e ele entendeu isso. E muitas pessoas me perguntam, Carla, por que tu vai entrar na política? Meu Deus, porque a política é isso e aquilo. Eu disse, eu tenho que tentar contribuir de alguma forma, tentar fazer o meu papel de cidadã acima de tudo, porque eu sou moradora daqui. Então, eu não quero o melhor para mim, eu quero o melhor para todos, porque a minha filha, o meu marido, a família do meu marido, a minha família, meu irmão, todos estão aqui, e os meus amigos. Então, eu quero o melhor para todos nós. Eu me incluo nisso. Então, eu peço para vocês esse voto de confiança e que vocês me ajudem a chegar lá. Eu peço de coração. E eu só tenho a dizer muito obrigada novamente por todos, tá? Muito obrigada mesmo, de coração.